No vídeo de hoje nós iremos resolver um problema tipicamente de eletrostática envolvendo campos elétricos, e o problema em questão é exatamente esse que está aqui no quadro. Temos aqui uma configuração de cargas, portanto separadas de 20 centímetros, e elas estão ladeadas de 3 pontos, e o problema propõe que nós achemos o campo resultante em cada um desses 3 pontos. Então é isso que nós iremos fazer, resolver ou achar o campo elétrico resultante em cada um desses 3 pontos criado por essas cargas, ok? Então, quando nós temos um problema desses, nós devemos saber quais são as premissas que nós devemos ter em carteira para nós podermos lançar mão na resolução desse problema. Então, o que é que nós devemos saber inicialmente para nós podermos resolver esse problema? A primeira coisa a sabermos que é importante é exatamente como é que ficam as linhas de campo produzidas por cada uma dessas cargas individualmente. Como é que ficam essas linhas de campo? Essa é a pergunta que nós devemos responder para nós podermos então dar o primeiro passo ao pontapé de saída. E é isso que nós vamos fazer. Vamos justamente desenhar as linhas de campo produzidas por cada uma dessas cargas, ok? Por que temos que fazer isso? Porque essas cargas juntas, elas criam, naturalmente, cada uma a sua linha de campo, ou as suas linhas de campo. E esses campos, pelo fato das cargas estarem próximas uma da outra, esses campos vão se superpor. E quando eles se superpuserem, nós vamos precisar calcular o efeito dessa superposição, que poderá ser alto ou pequeno. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos já desenhar as linhas de campo produzidas por cada uma dessas cargas. Vamos lá. Então, primeiro, a carga positiva, sendo uma carga positiva, tal como eu já fiz referência, ela já tem uma forma de configuração das suas linhas de campo. E a forma de configuração das suas linhas de campo a gente já conhece, que é o que? As linhas de campo se afastam da fonte. Elas se afastam da fonte. Linhas de campo se afastam da fonte. As linhas de campo se afastam da fonte. Ok? Então temos aqui desenhado a configuração de cargas ou das linhas de campo produzidas pela carga A. Tá? Então nós temos aqui, eu posso até referir, dizer que isto que está aqui vai ser o campo produzido pela carga A. Aqui, campo produzido pela carga A. Aqui também, campo produzido pela carga A. E aqui, campo produzido pela carga A. Então, já temos aqui as linhas de campo da carga A. Agora, o que vai nos faltar vai ser desenhar a configuração de linhas de campo produzidas pela carga B. Como é que fica, então, as linhas de campo produzidas por essa carga? Pelo nosso princípio, que nós já sabemos, as linhas de campo produzidas pela carga negativa, elas convergem na fonte. Convergem na fonte. Essas linhas de campo convergem na fonte. Convergem na fonte. Prontos, então conseguimos aqui enxergar as linhas de campo produzidas pela carga negativa. Agora vou aqui até colocar também um nome, ou a descrição do campo produzido por essa carga. Certo? Então, se nós quisermos também até desenhar mais as linhas de campo da carga negativa na parte esquerda, nós sabemos que ela atua ao longo dessa reta. Quer dizer que podemos também desenhar ela aqui. Podemos desenhar essa linha de campo da carga negativa aqui. Podemos fazer isso. Por quê? Porque na verdade seria uma continuação desse vetor. Este vetor que está aqui seria uma continuação desse ou vice-versa. Então aqui seria o nosso campo B. Ok? Então, esse é o primeiro passo, ou a primeira etapa que nós devemos concluir para resolvermos esse problema. Agora, o que eu vou fazer aqui, vou meio que embelezar isso, Vou dar aqui uma beleza
Vou aqui dar uma beleza a essa estrutura. Aqui também. Aqui falta desenhar aqui o campo produzido pela carga positiva nessa região. Por que eu estou a desenhar assim? Porque o campo produzido pela carga positiva, ele vai apontar para a direita. Ele converge da fonte, portanto vai apontar para a direita. Então, se eu desenhar aqui assim apontando para a direita, em qualquer região na direita da carga, o campo apontará para a direita. Portanto, podemos desenhar então aqui também o campo apontando para a direita e representando, portanto, aqui o campo produzido pela carga A. E agora, né, dando a mesma beleza que nós demos nas duas situações, aqui não vamos fazer diferente. Ok, então concluímos a primeira etapa. Agora é que nós conseguimos enxergar, né, as três regiões que nós temos aqui, né, separado pelas cargas. E nessas três regiões nós conseguimos aqui enxergar os campos produzidos por essas cargas. Aqui na primeira região os campos são opostos, significa que o efeito, a superposição vai causar um efeito diminuto. Aqui na segunda região os campos somam-se, portanto o efeito da superposição vai ser maior. E na terceira região temos um efeito que também é diminuto pelo fato dos campos terem sentidos opostos. Então, essa é a primeira etapa que está concluída. Agora, a segunda etapa vai ser calcular os campos individualmente. Ora, nós já desenhamos aqui os campos individualmente, né, produzidos por cada carga. Agora precisamos calcular o valor numérico dos campos individualmente. É isso que vamos fazer. E para isso nós precisamos usar a lei de Coulomb, né? Nós aprendemos que para calcular campo de cargas individuais, usamos, portanto, a lei de Coulomb. Então, detendo já a lei de Coulomb em nossa posse, nós poderemos então calcular os campos individualmente. Primeiro, vamos lá, o campo A seria igual a K vezes a carga A dividir uma nota aqui é importante, essa parte do vídeo é muito importante, então vamos aqui acalmar os ânimos e prestar mais atenção nesse pormenor. Agora, como é que qual é a distância que eu faço leitura então para contemplar aqui nessa fórmula? Temos que ver, estamos a analisar qual ponto? Estamos a analisar o ponto 1, está aqui o ponto 1. Então, temos que saber qual é a distância entre o ponto 1 e a carga em questão. Nesse caso, estamos a calcular o campo produzido pela carga A no ponto 1. Então, devemos conhecer a distância desse ponto até essa carga. E qual a distância do ponto 1 até a carga A? A distância é justamente L1. Tá? L1. Então, vamos escrever aqui L1 ao quadrado. Essa é a distância entre o ponto e a carga 1. Depois disso, basta substituirmos os valores. E teremos então o resultado do campo produzido pela carga A. Como eu já calculei isso aqui resultou em 1800. Qual a unidade do campo? A unidade do campo é Newton por Coulomb. Simples. Então, o primeiro passo foi dado, né? Primeiro passo até não, segundo passo. Essa já é a segunda etapa do nosso processo. Na segunda etapa já conseguimos concluir pelo menos uns 10%. Agora, o segundo passo dessa segunda etapa é calcular o campo produzido pela carga B. O campo produzido pela carga B, que vai ser também calculado pela lei de Coulomb. Vou calcular aqui em cima para ficar mais visível. Campo B vai ser igual a K vezes carga B dividir pela distância entre o ponto 1 até a carga B. Essa também é uma parte que nós devemos prestar muita atenção. Máxima atenção nessa hora. Distância entre o ponto e a carga B. Isso não pode nos fugir de vista. É muito importante que nós entendamos nessa parte. Distância entre o ponto e a carga B. Quanto vale a distância entre o ponto e a carga B? Tal como eu tenho dito na geometria, mais do que olhar e ver, você precisa enxergar. Então nós temos aqui uma coisa, agora precisamos enxergar mais coisas. Vejamos,
Distância entre o ponto 1 até a carga B vale L1 mais D. Se estiveres a fazer confusão dessa distância D, a distância D é só a distância entre a carga A e a carga B. Agora o ponto ele está a uma distância D mais o L1. O D vale 10, ou melhor, o D vale 20 e o L1 vale 10. Então o ponto e a carga B situam-se a uma distância, nesse caso o ponto 1 e a carga B situam-se a uma distância de 30 centímetros. Então é isso que vamos escrever nessa fórmula. Vamos escrever 30 centímetros. 30 centímetros. Em vez de 30 centímetros, vamos escrever a letra para ficar, né, uniforme aqui. Vamos aqui L2, L2 não, melhor. Vai ficar L1 mais D, os 2 ao quadrado. Quando calcularmos isso, vai nos retornar, deixa eu escrever aqui, vai nos retornar 300 Newton. 300 Newton por Coulomb. Isso é o que vai nos retornar aqui o cálculo do campo produzido pela carga B. Então, já temos aqui os dois valores, né? Tendo esses dois valores de posse, o que é que nós fazemos? Agora vamos olhar na nossa configuração, né? Na nossa região número 1, aqui uma região número 1, se quiséssemos até chamar. Vamos olhar na nossa região e vamos ver como é que estão os campos. Os campos estão a fazer o quê? Estão a subtrair-se entre si. Os campos estão a subtrair-se entre si. Então, como é que eu escrevo isso? O campo resultante, que é a superposição dos campos, o campo resultante vai ser igual ao campo, né, o positivo, menos o campo negativo. Qual vai ser o campo positivo? Tem que ser olhado em função do eixo X. Então, o campo B aponta para o eixo X, ou seja, coincide com o eixo. Então, se coincide, fica positivo. O campo A aponta no sentido contrário ao do eixo. Se assim é, então fica negativo. Agora que já temos os dois campos na nossa fórmula, podemos agora substituir os valores. Substituindo os valores, o campo B resultou em 300 Newton por Coulomb e o campo A resultou em 1800 Newton por Coulomb. Se fizermos essa conta rapidamente, encontraremos o valor de menos 1500 Newton por Coulomb. Ok? Então encontramos o valor do campo superposto entre os dois campos A e B. Agora, como é que nós interpretamos esse valor, já que deu negativo? Sendo que esse valor deu negativo, significa que o campo resultante aponta no sentido contrário ao do eixo. O campo resultante nessa região, ele está a contrariar o eixo. Então, se quisermos desenhá-lo, ele ficaria dessa maneira. Ficaria assim. Campo resultante 1 apontar para o sentido contrário ao do eixo. Ok? Então, aqui conseguimos calcular já o campo resultante na região 1, tá? Então, agora eu devia mesmo dizer o seguinte, calcular o campo na região 2, né? Nessa região, aqui vamos dizer assim, região 1, é melhor eu colocar aqui regiões, para não fazer confusão com esses números que estão aqui, 1, 2, 3. Região, estou a me referir, por exemplo, a esse número romano, aqui, primeira região, aqui, portanto, segunda região, e aqui teríamos a terceira região. Então, o campo na primeira região resultou neste valor. Vou deixar a cargo de vocês que calculem o campo nessa região número 2, calculem o campo na região número 3. Como é que vão fazer? Vão calcular o campo produzido pela carga A e o campo produzido pela carga B. E uma nota que eu não fiz menção é a seguinte. Esse ponto que está aqui, ele situa-se no meio dessa distância. É, portanto, 10, né? Essa distância aqui vale 10. Se a distância entre as cargas vale 20, então essa distância entre o ponto e a carga A vale 10, entre o ponto e a carga B vale 10 também, porque ele situa-se no centro.
Então, vocês vão fazer isso facilmente, porque vocês já sabem a distância entre o ponto e a carga A, a distância entre o ponto e a carga B. Vai ficar muito fácil calcular o campo resultante ou a superposição desses dois campos. Depois irão calcular também o campo resultante na região 3 ou na terceira região. Vão fazer, portanto, a superposição desses dois campos, tá? Então, esses dois campos estão a subtrair entre si. Vocês vão fazer isso muito facilmente, ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa aula, né, a resolução desse problema. Espero também que vocês consigam calcular em vossas casas